Olá pessoal, nesse vídeo vamos falar sobre transações no MySQL. O que é uma transação? Resumindo, é ou tudo dá certo ou tudo dá errado. Se tudo der certo, confirma. Se alguma coisa der errado, você aborta tudo e volta do início. Nós vamos aprender como fazer isso no MySQL. Não são raras as vezes em que você se arrepende de ter feito alguma coisa no banco e quer voltar ao estado anterior. Bom, você precisa saber o que são transações e como elas podem salvar a sua vida e o seu emprego também. Por isso nós vamos aprender os comandos DTL aqui, que são a linguagem de transações no MySQL, que é o Begin Transaction ou Begin Work, e nós executamos os comandos que precisamos, que pode dar algum problema, e se deu tudo certo, aí sim a gente confirma. Se der algum problema, a gente consegue voltar a um ponto antes. Um exemplo simples do que é uma transação: imagine, por exemplo, que no final de semana você pega o seu Porsche e resolve passar o final de semana na praia. Aí você passa no caixa eletrônico e vai sacar um valor para passar o final de semana na praia. Quanto que você vai sacar? Vamos supor que você vai sacar ali uns 10 mil reais. Um exemplo básico, só para passar o final de semana, brincadeira. Aí você põe o cartão lá no seu caixa eletrônico, digita a sua senha e diz lá quanto que você deseja sacar. Você coloca 10 mil reais. É claro que o processamento bancário é muito mais complexo do que isso, é só uma ideia. Aí o que ele vai fazer? 10 mil reais. Primeira pergunta, ele tem esse valor na conta dele? Claro que tem. O que é isso? 10 mil não é nada. Segunda pergunta, o limite de saque dele permite ele sacar esse valor? Ah, permite. 10 mil? O limite é 100. Aí a terceira pergunta, tem 10 mil em espécie nesse caixa eletrônico, nesse terminal? Não tem. O que a máquina faz? Ela fala assim, ó, tenho 2.500, volto para pegar depois? O restante? Não. Ele aborta todo o processo. Ele diz assim, você tentou sacar 10 mil, ok, saldo, ok, limite, máquina não tem, então aborta tudo. Agora, se eu tenho o saldo, se eu tenho o limite, eu tenho esse dinheiro na máquina, então ele diz assim, ó, autorizado, debita da conta e dispensa a moeda para que a pessoa possa retirar. Então isso é uma transação. Ou todas as etapas dela dão certo e aí eu confirmo, commit, ou se algum ponto der errado, eu consigo cancelar, rollback. Vamos ver no MySQL como isso funciona. Eu vou criar um banco de dados chamado teste. Dentro dele eu vou criar uma tabela chamada usuários e eu vou inserir os dados dentro dessa tabela usuários aqui. Então, inserir aqui alguns registros. Só corrigir esse número aqui. 1, 2 e 3. Tá aqui os meus dados, select asterisco from, tb usuários. Bonitinho. Então, olha que interessante. Se eu fizer assim, ó, delete from tb usuários, where id nro usuário seja igual a 2, eu excluí o registro 2. Vamos supor que a pessoa diz assim, ah, mas não era para executar esse delete no registro 2, ou deu algum problema mais para frente, eu preciso devolver esse registro aqui onde ele estava. Bom, agora com esse delete só voltando um backup, fazendo uma restauração. O delete já executou, não tem jeito. Então eu vou zerar a tabela, truncate table tb usuários, e eu vou voltar esses registros aqui. Antes do meu comando delete, você vai colocar start transaction, que quer dizer inicie uma transação. Poderia ser também o comando begin, sozinho aqui, tá? Também funciona, é a mesma coisa. Eu iniciei a transação, eu vou executar o meu select, tá aqui todos os meus dados, dê uma olhada, ó lá, registro 1, 2 e 3, e nós vamos aqui, ó, excluir o registro 2. Quando eu faço a minha consulta, repare que o registro 1 e o registro 3 estão aqui, o 2 já era. Vamos supor que deu algum problema lá na frente, eu quero voltar e desfazer isso. Eu vou digitar rollback. Dá uma olhada agora. O que aconteceu? Ele devolveu o registro 2. Então o rollback, ele cancela o comando que você fez. Agora vamos elevar um pouquinho esse detalhe. Vamos supor que eu iniciei uma transação, start transaction, eu excluí o registro 2, deu certo, era o registro 2, aí rodou mais alguma rotina, e aí antes de eu fazer mais alguma manipulação, eu quero criar um save point, um ponto de salvamento. Então eu vou colocar aqui, ó, save point, registro 2, um exemplo, né?
O que o save point faz? Ele vai dizer assim, ó, faz um break, uma parada do que eu fiz até aqui, desde o start transaction até aqui. Então até aqui tá tudo certo. Aí vamos supor que eu vou copiar agora esse delete e eu vou apagar o registro 1. Vou dar o meu select aqui. Reparem, eu apaguei o registro 2 e apaguei o registro 1. Mas vamos supor que deu algum problema e a pessoa diz assim, meu, não era para ter apagado o registro 1. Eu digo a pessoa, mas isso é via código, né? Um if lá que você coloca diz assim, deu problema, volta o registro 1, mas o 2 você deixa. Então você diz assim, ó, rollback to registro 2. Volte até o ponto de salvamento do registro 2. Então o que vai acontecer? Ele devolveu para você o registro 1, mas não devolveu o registro 2. Como é que eu sei que esse registro 2 ainda tá dentro da transação, né? Repare que se eu colocar aqui, ó, rollback e colocar o meu select, ele devolveu inclusive o registro 2. Então tá dentro de uma transação. Então vou executar de novo, start transaction, vou apagar o registro 2, vou criar um save point, vou apagar o registro 1. Select aqui novamente, tá aqui, ó, só o registro 3 no banco. Vou voltar para o meu save point, vamos executar aqui, ó lá, o registro 2 ainda não voltou, porque eu voltei só até o registro 1, né? E agora, em vez do rollback, eu quero confirmar. Eu executo um commit. Então, se eu der um select agora, não tem jeito, o meu registro agora sim foi apagado. Se eu quiser voltar, só restaurando o dado mesmo. Então é isso, pessoal, grava bem, transação é sempre importante, principalmente quando você trabalha com procedures, triggers, que você tem alguns códigos compilados e você precisa ter certeza que alguma coisa deu certo para fazer uma próxima etapa. Esperamos que com esse vídeo isso ajude você a prevenir acidentes aí, trabalhe bem com transações. Cuidado também com a quantidade de registros que você coloca dentro de uma transação, porque você pode locar aqueles registros e outras pessoas podem tentar acessar, mas isso é um assunto para um outro vídeo quando a gente vai falar de concorrência. Se você gostou do vídeo, clica no gostei, não esquece de assinar o canal e também clicar no sininho para saber quando nós enviarmos novos vídeos, e obrigado por compartilhar também esse vídeo com seus amigos. A gente se vê no próximo vídeo, até lá!